Olá, amigos da TV Mundo Maior. Você acompanha a partir de agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre homeopatia. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Esse é o seu Ciência e Espiritualidade. Hoje abordando a homeopatia, essa terapêutica largamente utilizada no Brasil e que aborda e que busca o reequilíbrio energético, vibracional do ser humano. Recentemente tivemos notícia que no Reino Unido e na Inglaterra o governo retirou a opção, a disponibilidade da medicação homeopática porque, segundo eles, um trabalho provou que a homeopatia não tinha efeito. Será que isso é verdade? Como será que os trabalhos científicos devem ser conduzidos para avaliar os resultados? A comparação com o placebo, os mecanismos de ação, como funciona a medicação homeopática e qual é a filosofia que está por trás da homeopatia, desse importante recurso terapêutico que é utilizado hoje na medicina. Para nós brasileiros, a homeopatia é especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, oficialmente, nós acreditamos no método, mas será que nós, os médicos e os profissionais de saúde de uma maneira geral, realmente entendem o que está acontecendo com a homeopatia, como ela funciona e quais são os seus efeitos? Tem efeitos colaterais? Tem contraindicações? É o que vai nos dizer o Dr. Vladimir. Dr. Vladimir é homeopata e vai nos esclarecer um pouquinho mais sobre esse recurso terapêutico. Vamos à entrevista. Para falar sobre homeopatia, estou com o Dr. Vladimir de Freitas Júnior. Ele é especialista em homeopatia e também membro da AME São Paulo. Bom, Vladimir, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade. Bom, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa, né? O que é homeopatia? Como que ela surgiu, né? A homeopatia é um sistema terapêutico. Ele foi idealizado por Samuel Hahnemann no fim do século XVIII, começo do século XIX, numa ocasião em que a medicina utilizava métodos que hoje nós consideramos quase como violentos, e ele procurando idealizar um método de cura, um método de ajuda efetiva aos pacientes, a partir de substâncias promoveu uma forma terapêutica suave, utilizando substâncias dinamizadas, menos tóxicas, de forma menos densa, de forma a estimular a defesa e estimular a recuperação dos pacientes. Certo. Então, a gente pode dizer então que isso está baseado nos pilares da homeopatia? Isso. À medida que Hahnemann continuou a prática médica dele, ele percebeu que determinadas substâncias visivelmente tinham algum efeito terapêutico muito voltado para o corpo físico. Por questões que ele não explica muito bem na obra dele, para não criar polêmicas teóricas, ele acaba estipulando que os medicamentos deveriam sofrer um processo na sua confecção chamado dinamização. Ele supunha, e ele tinha boas evidências, que esses medicamentos dinamizados, ou seja, parte da substância seria diluída e posteriormente agitada, esse processo de dinamização libertaria algum processo medicamentoso que estimularia um corpo de energia, um corpo de vitalidade a recobrar a saúde dos pacientes. Ele estipulou também que dessa maneira ele evitava a toxicidade de certas substâncias que eram habitualmente dadas em doses muito grandes. E que a doença, na concepção natural do adoecer de Hahnemann, era um processo de adoecimento da vitalidade em direção ao corpo físico. A pessoa primeiro perdia a vitalidade, ela perdia a força e posteriormente ela passava a debilitar e criar as doenças orgânicas como nós conhecemos. Ele então, a premissa fundamental é que o medicamento, a intervenção terapêutica deveria ser feita neste corpo de vitalidade, utilizando preferencialmente a menor dose possível, esse é um dos pilares da homeopatia, a dose infinitesimal que ele chama, o medicamento único, que ele utilizasse também ele promoveu um método absolutamente novo na sua época, que era a experimentação nas pessoas sadias, ou seja, as pessoas iriam determinar, a partir da experimentação do medicamento levemente dinamizado, quais os sintomas. E isso orientaria
a escolha dos medicamentos para o futuro paciente. Como que a homeopatia ela age no corpo? Como eu estava te dizendo, ela primeiramente por essa premissa, essa substância, que pode ser qualquer substância na natureza, inclusive a homeopatia tem fama de usar alguns venenos ou substâncias que são tóxicas. Essas substâncias trabalhadas dinamicamente, ou seja, ela sofre ela utiliza uma pequena parte da substância inicial, faz-se uma dinamização, ela é misturada com um solvente, aquilo, no nosso entendimento, libera uma propriedade medicinal, exatamente como Hahnemann dizia, e esse medicamento é que vai atuar não no corpo físico a priori, mas ele vai atuar no corpo de energia, no princípio vital. Princípio vital esse que é uma determinação muito antiga, desde o tempo de Hipócrates. Se falava numa potência de energia que sustentava a vida, tanto para todos os seres vivos, vamos dizer assim. Então, por isso mesmo, como essa potência de energia ela está em todos os seres vivos, ela também pode ser utilizada em animais, não só no ser humano. Perfeitamente. Existe homeopatia veterinária e muito curioso que muitas pessoas dizem que a homeopatia age em grande parte por sugestão, mas o fato de justamente agir nos animais e em determinadas situações de crianças com extrema precisão é que nos fala que ela age em alguma coisa que nós não identificamos ainda de forma perfeita. A ciência não tem um instrumento para isso. Era justamente sobre isso que eu ia perguntar, né? Porque algumas pessoas falam, a homeopatia funcionou porque você está condicionado a achar que vai funcionar. Mas tem provas que não, né? Não é bem por aí. Não, a homeopatia, a partir de cada substância, ela produz um determinado medicamento. Esse medicamento, inclusive, pode ser periodicamente aumentada essa potência, pode ser aumentada essa dinamização, e todos os pacientes mais sensíveis à homeopatia revelam características da potência e do medicamento. Para as pessoas que têm dúvidas se isso é só sugestão, porque eu procuro o médico e digo, eu tenho uma dor de cabeça, então eu vou dar esse remédio para a dor de cabeça e a dor de cabeça some. Mas eu consigo claramente identificar sintomas muito objetivos em crianças e em animais que não são, digamos, sujeitos a essa sugestão. O medicamento vai atuar e resolve o sintoma por ação do que nós consideramos o próprio medicamento. Certo. Bom, Vladimir, a gente vai fazer uma breve pausa agora e nós voltamos já já.